É isso aí, galera. Vamos para mais um vídeo. Pedro voltou aos treinos no Flamengo. Você vai ver todas as novidades aqui, falando também um pouco sobre o caso, né, cara, do Pedro aí, que aconteceu tudo isso. Parece que as coisas já estão melhorando, entendeu? Temos jogo quinta-feira, não podemos dar mole e o ambiente está melhorando no Flamengo. As coisas estão sendo resolvidas e a gente tem que ir com tudo para esse jogo aqui em casa, porque o jogo é muito importante, a gente tem que resolver isso tudo antes desse jogo. Então é isso, galera. Fique até o final do vídeo para você acompanhar todas as novidades aqui que o Mauro César está trazendo. Eu peço você também que se inscreva aqui no canal, deixa aquele like para estar fortalecendo, tá beleza? Então, sem mais enrolações, como sempre, vamos pro vídeo. O imbróglio Pedro Flamengo parece se aproximar de um final. O jogador se reapresentou nessa terça-feira para treinar e muito se foi falado sobre isso. A gente vem tratando do assunto de forma exaustiva até desde o sábado, no início, final da noite, começo da madrugada, quando ele foi agredido absurdamente pelo preparador físico Pablo Fernandes, da equipe do Jorge Sampaoli, que deixou a equipe de Sampaoli e, consequentemente, o Flamengo está fora por conta dessa atitude absurda por ele cometida. Esse ato, né, absurdo por ele cometido. Agora, fazendo aqui um apanhado, né, do que se falou nessa segunda-feira, especialmente, noto que tivemos aí um festival de especulação e desinformação. Primeiro, consultas a advogados sobre a possibilidade do Pedro brigar na justiça pela saída dele do Flamengo, que na verdade, né, ele sequer manifestou essa intenção. Houve rumores diversos, né? Pode ser até que ele tenha pensado nisso, mas ele não manifestou essa intenção. Se desconfiou, digamos assim, né? Nada mais. E aí é sempre aquela pergunta, né? É possível o Pedro brigar na justiça para sair do Flamengo? Sempre é possível, né, meu amigo? Na justiça ter uma brecha é possível. Qualquer advogado que você perguntar, eu posso processar tal empresa, posso processar tal pessoa, posso reivindicar algo. Se há uma brecha jurídica, ele vai dizer que sim, sim, é possível. Mas entre a possibilidade teórica e a realidade, vai uma distância muito grande. Por isso que ontem, ao longo do dia, eu ouvi 3 advogados, um deles já no final da noite, na segunda-feira, e fiz a mesma pergunta que os colegas que fizeram esse tipo de matéria também apresentaram aos profissionais do direito. E mais outra, que eu acho que é mais importante. Ou seja, primeiro, cabe um recurso na justiça para que o Pedro saia do Flamengo porque ele foi agredido quando estava à disposição do clube? Sim, cabe, em tese sim. Você, como advogado, caso trabalhasse para o Pedro, você o aconselharia a fazer isso, caso ele tivesse esse objetivo, evidentemente, deixar o Flamengo sem pagamento de multa? Os 3 disseram não, porque em tese a possibilidade de vitória seria pequena, um risco muito grande, ele poderia ter que pagar uma quantia grande de indenização caso de derrota, poderia ficar muito tempo sem jogar, e todos me disseram a mesma coisa com relação à conduta do clube. O Flamengo fez tudo certo, inclusive não emitindo nota, né? Não era para emitir nota, segundo eles. Eu mesmo cheguei a questionar isso no domingo. O Flamengo não se manifesta. Eles disseram, não, o ideal nessa hora é não falar nada, é agir. E o Flamengo agiu, desligou o profissional, se por justa causa ou não, não importa, até porque tem que ver qual é o modelo de contratação. Ele era da equipe do Sampaoli, né? Então ele prestava serviços ao Flamengo, ele representava o Flamengo. Sob esse ponto de vista, o Pedro poderia sim recorrer, né? Ele o chefiava naquele momento, né? Digamos assim, que ele se recusa a se aquecer. Ele usava o uniforme do Flamengo, estava em serviço do Flamengo. O modelo de contratação, segundo os advogados, é praticamente irrelevante nesse contexto. Ele era o Flamengo em ação. Só que, como o clube fez tudo certo, segundo a avaliação desses profissionais, dando suporte a ele, encaminhando até a delegacia, levando, inclusive, o agressor para depor, ele não pôde escapar, se quisesse escapar. O próprio dirigente foi lá, pegou ele no ônibus, botou no carro, levou até a delegacia. Um outro dirigente ficou até quase 5 da manhã na delegacia com o Pedro. Outros jogadores, 3 jogadores, foram depor a favor do atleta. Foram colocados em hotéis separados o jogador, né, e o agressor. E na volta para o Rio de Janeiro, o Flamengo fretou um avião, né, um jatinho, para levar o Pedro e os demais de volta para a cidade onde vivem. Ou seja, o Flamengo cercou tudo com muito cuidado. O Flamengo não foi leniente, o Flamengo não foi omisso. E o Flamengo agiu rápido porque no dia seguinte já se sabia publicamente que Pablo Fernandes não permaneceria. E na negociação, não na negociação, que não é bem a negociação, mas na conversa, na reunião com o Jorge Sampaoli, para definir se ele continuaria ou não, porque ele poderia não se sentir à vontade para continuar depois de um dos integrantes da sua equipe cometer um ato tão absurdo como o Fernandes cometeu. A primeira coisa que foi dita para o Sampaoli foi:
não estamos aqui para negociar a possibilidade de uma segunda chance para o Pablo. Ele está fora. Isso é inegociável, ele está fora. A discussão nossa aqui será sobre você. Você quer continuar? Como é que você reage diante disso tudo? E o São Paulo acabou meio que sendo convencido a permanecer, porque ele poderia querer deixar o clube, não com raiva do clube. O clube não fez nada contra ele, pelo contrário, o seu profissional que ele contratou, que agiu de maneira absurda, mas ele poderia ficar à vontade, poderia se sentir incomodado pela situação, pelo que o companheiro de trabalho dele de tanto tempo acabou fazendo, mas ele resolveu ficar. Então houve um acordo, ele permaneceu e vai contratar outro profissional. Antes disso, o São Paulo foi extremamente infeliz, como eu registrei inclusive no domingo, naquela nota que ele postou na sua rede social, meio que colocando Pedro e Pablo no mesmo patamar. Não estavam no mesmo patamar, muito pelo contrário. O Pedro foi a vítima, ele foi agredido. Então os dois não estavam no mesmo patamar. Isso aí é bem claro. E tem que ser deixado bem claro, né? Agora, com relação ao Pedro, ele também agiu muito mal. Primeiro, quando ele se recusou a aquecer, o que não justifica, obviamente, a ação do seu agressor. Claro que não. É até exagerado ter que falar isso, né, gente? É meio óbvio, né? Mas ele também errou. Um erro muito menor, mas é um erro. E depois eu não se apresentar na segunda-feira e sequer mandar uma satisfação para o Flamengo. Só horas depois veio a versão de que ele teria ido ao dentista, depois, enfim, e outras conversas aconteceram, reuniões, e acabou que agora na terça-feira ele aparece do clube para treinar. Acho que a gente precisa discutir um pouco mais a questão do profissionalismo no futebol. O jogador de futebol, como o Pedro, que vai atuar numa equipe, no elenco como o do Flamengo, como acontece em clubes europeus, tá? O Flamengo hoje tem um patamar dentro da realidade brasileira, pelo seu poderio econômico, que se assemelha a grandes times da Europa guardadas as devidas proporções. Ou seja, você tem vários jogadores com bola para serem titulares, mas a concorrência é muito grande e nomes importantes, jogadores muito bons dentro da realidade daquele campeonato, daquele futebol, daquele país, daquele continente, seriam titulares em muitas equipes, mas nesse time ele não vai ser titular absoluto. É muito difícil hoje ser titular absoluto no Flamengo. Se você for ver hoje o time do Flamengo, olha, o goleiro, Matheus Cunha, ele pode ser barrado em qualquer momento pelo Rossi e pelo Santos, são caras mais experientes do que ele, tá muito bem o menino, mas não dá para dizer que ele é intocável. Na lateral direita, apesar do Wesley se recuperar, claro que ele não é intocável. Na esquerda, o Ayrton Lucas é o titular, mas o Felipe Luiz só não disputa a posição para valer com ele porque está veterano, né? E se o Felipe parar, o Flamengo contratará certamente outro lateral. E pode ser um cara de bom nível que dispute a posição com ele, nenhum dos dois vai ser titular absoluto. Entre os zagueiros, ninguém é titular absoluto, ninguém. Todos eles entram e saem do time, né? Especialmente Davi Luiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Até o Pablo tem entrado agora, Rodrigo Caio nem joga mais. No meio campo, quem é titular absoluto? Arrascaeta, do meio para frente. Everton Ribeiro, Pulga, Thiago Maia, o Alan acho que vai se firmar, mas no momento nenhum deles é titular absoluto. Eles entram e saem do time, de acordo com o momento, com o desgaste, com o adversário, com uma série de questões. E, no caso específico do ataque, titular, Gabigol. Gabigol dificilmente fica no banco, de fato. Bruno Henrique está recuperando essa condição de titular, né? Jogando agora mais vezes de saída. Os outros, Cebolinha, Luiz Araújo, são jogadores caros e não são titulares. Isso vai continuar. O Flamengo faturou perto de $500 milhão aí, um pouco mais, né, nesse primeiro semestre. Vendeu agora o Matheus França para o Crystal Palace por algo em torno de 20 milhões de euros. Então tem dinheiro para contratar, já tinha aí essa possibilidade de contratar um jogador lá fora, ainda tenta trazer alguém, talvez o Wendel ainda, com digamos assim, um orçamento que não dependia da venda ou não do Matheus França. Então é uma realidade muito diferente da realidade de vários clubes do Brasil, da América do Sul, e que ela vai continuar. Então todo jogador que for para o Flamengo, ele vai ter que ter a noção exata do seguinte: para jogar nesse time, para jogar no Flamengo, né, eu tenho que entender que eu não vou ter lugar cativo. Dificilmente terei. Vou brigar por posição o tempo todo. E o próprio Pedro chegou ao Flamengo nessa situação, gente. Eu até publiquei no meu blog no UOL, o link está aqui na descrição do vídeo, um texto mostrando que ele jogou 4 partidas na Fiorentina e quando chegou ao Flamengo no começo de 2020, por empréstimo, posteriormente seria contratado definitivo, ele já chegou para ser reserva, para ser opção de ataque, uma opção de força e de presença de área para um time que tinha Bruno Henrique e Gabigol como dupla ofensiva. E a opção ali é do Lincoln, que era um garoto que depois foi negociado. O Renier jogou improvisado ali, mas como atacante, depois também já vendido para o Real Madrid. O Flamengo não tinha esse centroavante. Lembra que tentaram o Balotelli?
Era para ser o Balotelli. Não houve acordo, não veio o Balotelli, veio o Pedro emprestado para o Brasil e depois o Flamengo contratou em definitivo no começo de 2021. Então ele já sabia que no Flamengo ele não seria dono da camisa 9, não seria, agora até é, né? Mas não seria dono da posição, porque teria que brigar por uma condição de titular. E os números mostram que o Pedro jogou, em termos assim, de minutos, em média, com o Dorival Júnior, quando ele foi titular, muito também em função da contusão grave do Bruno Henrique. O número de minutos, em média, é idêntico ao do Sampaoli, até um minutinho menor o do Dorival Júnior. E no percentual de partidas, ele foi titular até agora mais vezes, no percentual de jogos, tá? Com o Sampaoli do que com o Dorival. E com o Dorival ele só vira titular depois da lesão do Bruno Henrique, é no terceiro jogo. O Bruno se machuca contra o Cuiabá, no Maracanã. O Flamengo faz 2 jogos contra o Atlético, perde ambos, em Belo Horizonte, pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. Depois até ganha no Maracanã, e aquele jogo do inferno, então ele se classifica na Copa do Brasil, mas foram 2 derrotas. Nesses jogos, na ausência do Bruno Henrique, tiveram oportunidades como titulares Vitinho e William Arão. No terceiro jogo sem Bruno Henrique, no Maracanã, num sábado, contra o América Mineiro, aí sim começou o Pedro ao lado do Gabigol. O Flamengo venceu por 3-0 e ali o Pedro formou dupla com o Gabigol no decorrer da temporada. E muita gente elogiava o Dorival por ter conseguido reunir os dois. Gente, isso foi muito em função da contusão do Bruno Henrique. O Pedro, ele jogou 15 dos 18 jogos com o Vitor Pereira como titular. Não tinha o Bruno Henrique, o técnico português não pôde escalá-lo. Ele só se recuperou quando o Sampaoli já estava no Flamengo. E aí aumenta a concorrência. E o Pedro começa a perder um pouco de espaço. Mas, gente, vai jogar, todo mundo vai jogar. É muito jogo. É muito jogo, é muita competição. Enfim, agora, se o jogador quiser ser titular absoluto, olha, não tem que pensar para o Flamengo, porque pouquíssimos terão essa condição de serem donos absolutos de uma posição no time. Tem que ser uma espécie de Arrascaeta para conseguir isso, um craque, e que não tenha nenhuma sombra, até porque como é que você vai arrumar alguém que tenha bola para competir com a Arrascaeta e que possa ficar no mesmo elenco? É muito difícil, né? É bem complicado, não é simples. Mas até ele, se amanhã o Flamengo tiver a possibilidade de trazer um jogador também super talentoso que faça a mesma função, talvez até o Arrasca comece a perder algum espaço, como o ótimo Everton Ribeiro, até pela idade e tudo mais, também tem perdido um pouco de espaço ultimamente, nem sempre é o titular da equipe rubro-negra. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Muitas novidades aí, o Mauro César trazendo, né? O ambiente no Flamengo está melhorando. Vamos ver aí se o Flamengo consegue fechar alguma contratação aí nesses dias de janela aí que falta. Também, falta não, né? Vai acabar amanhã a janela. Então o Flamengo aí provavelmente só vai poder pegar jogador sem contrato. Tem até uma notícia aí dizendo que o Flamengo tá atrás de alguns jogadores aí sem contrato para vaga do Arrascaeta, pessoal. Então é isso, se inscreva aqui no canal para você estar sempre acompanhando as novidades do Flamengo. Se inscreva, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer parte aqui do nosso canal. Então é isso, pessoal, saudações rubro-negras e valeu!